Alvíceras. Então vamos seguir com a continuação da nossa aula sobre as visões de São João Damasceno e Santo Agostinho sobre a predestinação. Como as ideias de Santo Agostinho e de São João Damasceno influenciaram o pensamento ocidental, católico e protestante, e oriental, ortodoxo, ao longo da história da teologia cristã. Primeiramente, a influência de Santo Agostinho no Ocidente, no caso, primeiramente na Igreja Católica. O pensamento agostiniano marcou profundamente toda a teologia latina medieval. Toda. Todo mundo sabe que até Santo Tomás de Aquino nos brindar, né, com a sua teologia bem superior, a mais elevada dentro do pensamento cristão, no século XIII, o que se discutia e tudo que se discutia e quando se colocava o pensamento de Agostinho, encerrava-se a questão, encerrava-se o debate. Então, a palavra, o nome Santo Agostinho, o pensamento de Santo Agostinho definia a maioria dos debates. Então, qualquer questão, qualquer discussão teológica, de Agostinho até Santo Tomás de Aquino, era encerrada quando se dizia, olha, mas Santo Agostinho disse assim, assim, assim. Então, se Santo Agostinho disse, acabou o debate. Tudo bem, então, fecha a porta, apaga a luz, vamos para casa. Era assim o tamanho da influência de Santo Agostinho. Então, quando é dito que toda a teologia latina medieval foi marcada profundamente pelo pensamento de Agostinho, é porque realmente foi exatamente assim, nesses termos. Então foi muito influente, foi o mais influente Santo Agostinho. E eu diria até que mais influente do que Santo Tomás de Aquino, guardadas as devidas proporções, os devidos tempos e movimentos, né? Santo Tomás de Aquino, ele hoje é o teólogo mais influente na Igreja Católica, no pensamento católico, mas nem sempre ele foi assim, né? Algum tempo depois aí é que ele começou realmente a ter a influência que ele tem, o seu pensamento tem a influência que tem hoje. Agostinho não, Agostinho em vida ele já foi reconhecido como tal, né? E morreu e seu pensamento só cresceu, a sua influência só cresceu e ficou assim por vários séculos. Então até, claro que o pensamento tomasiano, ele é superior ao pensamento agostiniano. Mas em termos de proporções e de influências que exerceram, proporcionalmente falando, Agostinho exerceu ainda mais poder, ainda mais influência na filosofia e na teologia, sobretudo na teologia cristã. Teólogos como Santo Tomás de Aquino procuraram equilibrar a sua doutrina da graça com a liberdade humana. Para Tomás, Deus é causa primeira da salvação, mas o ser humano coopera livremente com a graça. Ou seja, Santo Tomás de Aquino, nesse ponto da teoria da predestinação, vai deixar um pouco de lado Santo Agostinho e vai chamar para dançar São João Damasceno. O Concílio de Trento, em 1545, foi um concílio que demorou aí 18 anos, né? Na verdade, não. 18 anos, de 45 a 63. 18 anos de concílio, uma coisa inimaginável nos dias de hoje. Esse concílio que é uma resposta, né, à reforma protestante, é um concílio da contra-reforma. Ele vai reafirmar a necessidade da graça contra o pelagianismo, que ainda existia, e ainda existe até hoje. Mas ele vai rejeitar a ideia de uma predestinação absoluta. Portanto, adotou uma versão moderada de Agostinho. Então,
o Concílio de Trento ele vai resgatar Agostinho. Isso é bom dizer, o Concílio de Trento ele é posterior a Santo Tomás de Aquino. Lembrando que Santo Tomás de Aquino é século XII, século XIII, e o Concílio de Trento é século XVI. Por que eu falei agora há pouco que Agostinho, o pensamento agostiniano, foi ainda mais forte em termos de influência do que o pensamento tomasiano? Por conta disso, por exemplo, né? Você tem um concílio importantíssimo da Contra-Reforma. É um concílio que é posterior a Agostinho e a Santo Tomás de Aquino, mas está muito mais próximo no tempo até de Santo Tomás de Aquino. No entanto, ele retoma o mais antigo, ele retoma o pensamento agostiniano. Claro que vai reformá-lo, não vai adotá-lo de todo, vai reformá-lo. E vai dizer que é necessária a graça, o que Agostinho dizia, para a salvação, mas, diferentemente de Agostinho, que dizia que a graça era não apenas necessária, era a única capaz de salvar o homem, diferentemente desse exagero agostiniano, o Concílio Tridentino vai rejeitar esse excesso agostiniano, que vai desembocar necessariamente na predestinação absoluta, tanto para o céu como para o inferno. Então, vai haver uma depuração da teologia católica que estava infectada com esse radicalismo, com esse exagero agostiniano. Eles vão soltar um pouco a mão de Agostinho e nesse ponto eles vão dar a mão a Santo Tomás de Aquino. Então há uma influência do pensamento de Santo Tomás de Aquino em frear esse movimento em direção à predestinação absoluta, que foi provocado pelo pensamento agostiniano. Então, os dois teólogos venceram, digamos assim, no Concílio de Trento. Só que, digamos que o Santo Tomás de Aquino ainda conseguiu vencer um pouco mais. Na verdade, o principal vencedor aí foi São João Damasceno, né? Porque Santo Tomás de Aquino, como eu já falei, ele vai seguir a teoria de São João Damasceno, né, que já foi exposta no último vídeo. Então, a gente vai ver já, a gente vai voltar a essa teoria de São João Damasceno já. Bom, então essa foi a influência do pensamento de Agostinho. Foi até, no caso específico da predestinação, tá? Que é o que a gente está vendo aqui, é só a predestinação. Então, vai até o Concílio de Trento. Então, a predestinação agostiniana, que vai prever a eleição incondicional de pessoas para o céu ou para o inferno, é o que se infere dessa teoria, ela vai ser refreada inicialmente, São João Damasceno, no século VII, né, oitavo, sétimo, na virada para o oitavo, e depois mais um golpe desferido por Santo Tomás de Aquino, que vai seguir uns passos de São João Damasceno. E aí no Concílio de Trento, esse impasse que já existia desde o século VIII, quando Damasceno confrontou Agostinho, agora com esse reforço de peso, né, do Jaez, de um Santo Tomás de Aquino, vai de fato resolver o problema, e no Concílio de Trento vai bater o martelo e não vai mais continuar esse excesso da predestinação absoluta trazido aí pelo agostinianismo, né? E na Reforma Protestante, a gente falou da Contra-Reforma, do Concílio Tridentino, da Contra-Reforma, que é posterior às 95 teses de Lutero na Catedral de Wittenberg, de 1517. É posterior, é meio século à frente, quase. Então no caso da Igreja Protestante, você tem aí, na verdade, dois principais teólogos no século XVI que vão abordar também essa predestinação. A predestinação foi um dos tópicos mais debatidos no século XVI. Martinho Lutero e João Calvino, eles vão retomar esse agostinianismo e assim, o de raiz, né, o mais radical. Lutero, por sua parte, vai afirmar a escravidão da vontade. O que é isso?
o ser humano não pode escolher o bem sem a graça. Na verdade, ele vai parafrasear Santo Agostinho, vai comentar Santo Agostinho, porque essa afirmação de que o ser humano não pode escolher o bem sem graça, ela já está em Agostinho, não com essas palavras, né? Mas ela está lá, em germe, né? numa camada interna do pensamento. É uma inferência que você faz inevitável quando você lê a predestinação e a cidade de Deus, né? Então, só que Lutero ele vai comentar. Lutero, é importantíssimo dizer, Lutero ele era um irmão agostiniano, ele era da ordem dos agostinianos, ele era um frei, né? Se preferir aí, quiser dizer um padre, né? Da ordem dos agostinianos. Então ele era um frei, um frade franciscano, franciscano, agostiniano. Então é óbvio que ele vai seguir à risca o pensamento da eleição incondicional, da predestinação absoluta. Ele vai dizer, olha, o homem está preso, ele é cativo, ele é escravo de sua vontade perversa, pecaminosa, que o propele ao pecado, que o faz propender ao pecado. Então só mesmo a graça de Deus e a sua misericórdia para libertá-lo dali e levá-lo até a salvação. Calvino, por sua vez, ele vai formular a doutrina da dupla predestinação, que já expliquei, né? Deus, ele, por um lado, predestina alguns à salvação e outros à condenação. Uma interpretação que vai além do próprio Agostinho. Sim, mas também, da mesma forma como eu disse a respeito de Lutero, também esta doutrina está presente em Agostinho. É que Agostinho também não diz isso com essas palavras, mas está lá contida essa doutrina em germe, embaixo do verniz ali da doutrina da predestinação de Agostinho, né? Então, da mesma forma, Lutero comenta Agostinho, Calvino vai apenas comentar também Agostinho. Então, o que é o luteranismo e o que é o calvinismo sob o prisma da doutrina da predestinação? Nada mais são do que a continuação do agostinianismo. Nada mais são do que o desenvolvimento sistemático da doutrina da predestinação absoluta de Santo Agostinho. Portanto, Agostinho é a base da teologia da graça e da predestinação no protestantismo clássico. É a base. Depois, é claro que vai acabar influenciando também, com um pouco menos de vigor, a teologia arminiana, a teologia, enfim, as outras teologias protestantes que vão vir dali, que são todas descendentes do protestantismo clássico. Em resumo, no Ocidente, Agostinho moldou a ideia de que a salvação depende primariamente da graça, variando entre versões moderadas, como as versões católicas, e radicais, como as versões protestantes. Professor, qual é a sua opinião? Você fica com qual das duas? Eu sou partidário da versão católica. Tá? Para mim, a versão católica faz mais sentido. Mas a versão católica, por incrível que pareça, nesse ponto se aproxima mais também da versão arminiana, ou até vice-versa, né? É mais correto dizer que a versão arminiana, que vai vir depois, né, é que vai se aproximar mais da versão católica, do entendimento católico, do que do entendimento clássico protestante. Bom, beleza. Agora vamos à influência de São João Damasceno no Oriente. No caso, a gente vai ver aí na Igreja Ortodoxa, né? A influência que ele provocou. Mas lembrando que a gente vai ver aqui a Igreja Ortodoxa no Oriente, mas sabendo que ele influenciou demais o Ocidente, tanto quanto o Oriente, talvez. É que o foco aqui está no Oriente, mas na verdade ele vai influenciar o Ocidente através de Santo Tomás de Aquino, e Santo Tomás de Aquino influenciando a doutrina católica, né? E aí eu posso até afirmar que de maneira indireta
São João Damasceno vai ser mais importante para essa doutrina no Ocidente do que até para o Oriente, né? Pelo menos em termos de proporção. Não de proporção, mas de impacto. Porque na ortodoxia, na igreja ortodoxa, não tem tanta divisão sobre essa doutrina, né? É todo mundo junto com Damasceno, na mesma barca de Damasceno. Então, assim, proporcionalmente lá, 99% é isso. Diferentemente aqui do Ocidente, que você tem pau a pau ali, meio a meio, né? Metade fica com Damasceno via Santo Tomás de Aquino e metade fica com Agostinho via o protestantismo. Mas em termos de números, né, de quantidade de pessoas adeptas de uma ou de outra doutrina, como tem muito mais católicos romanos do que católicos orientais ou ortodoxos, então em termos de impacto numérico, quantitativamente falando, São João Damasceno vai causar muito mais impacto até no Ocidente do que no Oriente. Na Igreja Ortodoxa, porém, São João Damasceno ele vai trazer a referência teológica fundamental para a tradição bizantina, que vai, agora, nós estamos aqui no século VIII e tal, na idade chamada das trevas para o cristianismo, porque o Islã vai solapar o cristianismo, não vai matar de vez o cristianismo oriental, porque Bizâncio vai segurar, vai valentemente prevalecer, vai suportar as pancadas, e do século VIII até a nova aurora da teologia cristã, ali por volta do século XII, sobretudo XIII, que é quando você vai ter o píncaro da teologia cristã, você vai ter ali cerca de 350 anos de escuridão na teologia cristã. Poucos nomes vão surgir, e corajosos nomes vão surgir. Você vai ter aí, por isso que o São João Damasceno é considerado o último dos grandes teólogos cristãos, né, do Oriente, sobretudo antes do impacto islâmico no mundo, que vai em 100 anos sair do Oriente, passar pela Tripolitânia na África, chegar até o Marrocos, pular pelo Estreito de Gibraltar até a Espanha, indo até Portugal e ficando lá 800 anos. Ficando lá 800 anos. Ele vai começar a dar sinais de fraqueza, o Islão, no campo, pelo menos cultural e teológico, com Santo Tomás de Aquino. E seu mestre, né, Santo Alberto, depois Santo Tomás de Aquino e outros, né, mas sobretudo com Santo Tomás de Aquino. Né, mas ainda assim vai demorar muito tempo, né, para ser de vez expulso das terras invadidas e tal. E até hoje existe, e muito forte, né, mas não é tão forte no Ocidente como já foi ali no século IX, no século X, século XI, né, sobretudo. Mas São João Damasceno ele vai trazer essa referência teológica fundamental para a tradição bizantina, suportar no campo da teologia os achaques, aliás, os ataques da teologia, vamos dizer assim, islâmica. 10h40 da manhã. Você tinha ali Averroes, Avicena, por exemplo, e outros pensadores bizantinos, islâmicos, que também eram muito capazes, muito capazes. Então era necessário uma resposta, né, uma resistência teológica, filosófica a esses ataques, né, da teologia islâmica. E os heróis do passado vão servir de ferramentas. O próprio Tomás de Aquino vai surgir em breve no horizonte, já vai despontando, mas antes de sua vinda, o que havia ali era Agostinho ainda e, sobretudo, São João Damasceno. Ele vai ser o grande escudo, ele vai ser respeitado até em terras muçulmanas. Ele vai ser muito respeitado, ele vai ter entradas na teologia ainda
agonizante ocidental, né? Ele vai ter o respeito dos muçulmanos, ele vai ser seguido até mesmo pelos ocidentais, pelos católicos romanos, e claro, na sua terra, ali na sua pátria, na sua área de influência maior, que é Bizâncio, ele vai ser hors concours, né? E uma igreja que vai prevalecer, como sempre, e sobretudo nos mosteiros. Então, você vai ter aí monges que vão ser moravianos, né? Da Morávia. Perdão, moravianos não, meronitas. Esses monges meronitas, ou seja, uma igreja considerada herética, né? Uma facção da igreja católica considerada herética, oriental, tinha crenças heterodoxas, mas muito sinceros, honestos e bem intencionados. E esses monges, eles vão ser fundamentais. Como eles moravam, eles habitavam regiões agora sob domínio muçulmano, sob domínio islâmico, eles vão ser fundamentais para levar o pensamento de Aristóteles para dentro da influência islâmica. Então, eles é que vão apresentar Aristóteles a Avicena, a Averroes, e que, por sua vez, vão traduzir as obras do grego aristotélico para o árabe, né? E depois também dali vai ganhar o mundo inteiro, todo o Ocidente, a partir dali. O próprio Santo Tomás de Aquino vai também traduzir Aristóteles do original grego. Ele vai aprender grego para poder fazer isso, ele não sabia grego. Mas não foi só Santo Tomás de Aquino. Esses monges meronitas, eles vão fazer o principal trabalho deles, a principal razão deles de ser, talvez tenha sido essa. A principal contribuição, melhor dizendo, com certeza foi essa, de apresentar Aristóteles aos árabes, que vão ser, alguns dizem, usados por Deus para levar Aristóteles traduzido, toda a sua obra, a obra completa de Aristóteles, para o Ocidente. E aí, claro, outros, como Santo Tomás de Aquino, vão também fazer o mesmo, né? Sua visão mais sinérgica, cooperação entre graça e liberdade, foi adotada como padrão. Então, a visão sinérgica de Damasceno é o quê? Com relação à predestinação. É a cooperação entre a graça que vem do céu e a liberdade que o homem tem de escolher. Se ele escolher certo, a graça já está ali fazendo a parte dela. Se ele escolher errado, a graça está fazendo a parte dela, mas infelizmente, como o homem não está, ele vai para o inferno. Então é o livre-arbítrio. A salvação é a obra conjunta entre Deus e o ser humano. Sinergia, sinergos, ou sinergé, melhor dizendo, no nominativo, né? Sinergé é essa palavra que São João Damasceno vai utilizar para definir como que se dá a salvação humana, através da graça divina, mas também necessitando da cooperação humana. Deus quer que todos sejam salvos. Está lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Mas o homem deve livremente responder a esse chamado. Você tem lá Jesus batendo na porta, isso que estou à porta e bato, se abrirem, entrarei. Se abrirem, entrarei, almoçarei com você, almoçarei com ele, não sei o que, blá. Então, realmente não tem como não se dobrar a essas evidências trazidas por São João Damasceno e que Santo Tomás de Aquino vai seguir e ainda mais argumentar. E aí depois que você lê Agostinho, né, sobre a predestinação, lê Damasceno e ainda não se convence, caso você não tenha se convencido, que para mim já é claro que ele tem muito mais razão nisso do que Agostinho, cara, você lendo São Tomás de Aquino, você vai se convencer. Se você não se convenceu
de que a doutrina da predestinação agostiniana está errada ao ler São João Damasceno, você vai se convencer quando ler sobre esse assunto em Santo Tomás de Aquino. A teologia ortodoxa, portanto, rejeita a predestinação absoluta. Então, a predestinação absoluta é rejeitada pela ortodoxia, pela teologia ortodoxa. E enfatiza o mistério da liberdade e da transformação espiritual. Theosis, né? Theosis é a transformação espiritual, é o convencimento do pecado que o Espírito Santo faz na vida do crente. E aí, então, ele recebe essa graça, mas é resistível essa graça. Ele pode dizer não para essa vontade de Deus e não cooperar e logo ir para o inferno. Os arminianos, protestantes, vão dizer a mesma coisa. Em resumo, no Oriente prevaleceu a ideia de que a graça não anula a liberdade e que Deus prevê, mas não impõe, em linha, portanto, esse pensamento com Damasceno, né? Então, Deus prevê a salvação de um e a perdição de outro, porque ele é onisciente, mas não impõe que um vá para um lado e o outro vá para o outro. Ele já sabe que um vai e que um não vai. Se eu vou, se você não vai, né? Ele já sabe, mas ele não impõe que eu vá para um lado ou que eu vá para o outro. Ele deixa que a gente faça a escolha, através da fé e da razão. Síntese final. Duas tradições teológicas. Bom, com relação à tradição ocidental e com relação à tradição oriental. Na tradição oriental, católica e protestante, a influência principal é de Santo Agostinho. Eu diria que não, tá? Apesar de a inteligência artificial aqui ter colocado Santo Agostinho, na doutrina da predestinação, eu já argumentei aqui, já expus aqui os motivos pelos quais eu acredito que não, que a influência principal na doutrina, no entendimento ocidental sobre a predestinação, não é Santo Agostinho. Por quê? Porque a ênfase de Santo Agostinho está na graça divina irresistível, que eu discordo, e na iniciativa divina. E mais do que isso, na exclusividade, na dependência total da graça divina. Então a salvação humana depende totalmente da graça e da misericórdia divina. Mas quando eu digo totalmente, inclusive é exclusivamente. Nada que o homem possa fazer ou deixar de fazer vai condená-lo ou vai libertá-lo ou vai salvá-lo. Então não é assim, eu discordo da IA. Eu discordo aqui do chat GPT. Não, negativo. Por quê? Toda a Igreja Católica não crê nisso. Tanto é que prega, alguns vão dizer, a salvação pelas obras, o que na verdade é um engodo. A Igreja Católica não apregou a salvação pelas obras. Não apregou isso. Mas enfim, não é o ponto aqui. A questão é que a Igreja Católica não vai dizer que a salvação só vai vir pela graça. Ela também vai acreditar na necessidade do homem corresponder. Por quê? Por conta de Lutero, porque Lutero falou, ou porque Calvino falou? Não. Até o contrário, Calvino não vai falar isso. Calvino vai pregar o contrário. Não, é por conta do que Damasceno pregou e depois, em cima de Damasceno, Santo Tomás de Aquino. Porque São João Damasceno e São Tomás de Aquino, como eu já mostrei, vão ser contrários a Santo Agostinho. Então a Igreja Católica hoje é, na predestinação, tomasiana e damascênica. Não é agostiniana. Pelo menos em sua grande maioria, na prática, né? Na teoria é 100%. Na prática, eu confesso que há algumas facções católicas que vão pensar diferente, como a própria ordem dos agostinianos. Mas é mentira que a influência principal odierna na Igreja Católica seja agostiniano, no que tange à predestinação. E no que tange ao protestantismo também. Por quê? Porque em que pese os calvinistas e outros
protestantes clássicos serem agostinianos nesse ponto, até os calvinistas já são, os calvinistas que acreditam na dupla predestinação, já são a minoria, né? Já são a minoria, e o restante dos evangélicos também entendem da mesma forma como Tomás de Aquino e como São João Damasceno. Então, é mentira. E na Igreja Oriental, com certeza absoluta, aí que não tem discordância nenhuma, São João Damasceno é o principal influenciador, e a característica, como nós vimos, principal é a ênfase na liberdade e cooperação humana. Então, em resumo, o principal, o vencedor final, digamos assim, no mundo, ou seja, Ocidente e Oriente, é São João Damasceno, né? Que terá como, digamos assim, principal reverberador de sua teoria o grande Santo Tomás de Aquino. Tá? Então, de um lado nós temos a parte vencida, a ênfase na graça e na iniciativa divina trazida por Santo Agostinho, né? A ênfase na graça e na iniciativa divina, e por outro lado a parte vencedora, que é a ênfase na liberdade e cooperação humana, trazida por São João Damasceno. Então a gente tem aqui um quadro esquemático da doutrina da predestinação, com essa comparação que eu já fiz, que eu até me dispenso de ler para vocês, porque já fiz essa comparação, né? Temos algumas influências históricas nas tradições cristãs, também já abordei aqui para vocês. E por fim nós temos aí essa imagem, né? Um quadro bonitinho, um desenho bonitinho, de um lado Agostinho e de outro São João Damasceno. Aí, para fechar com chave de ouro e ficar no sangue, digamos assim, vamos então ao quadro. De um lado você tem Santo Agostinho, século IV ao século V, no norte da África. E do outro lado você tem São João Damasceno, século VII e VIII, Império Bizantino. Por um lado, Agostinho você vai trazer, né, a graça divina e a vontade soberana de Deus. Contrariamente, São João Damasceno vai trazer a liberdade humana e a presciência divina. Agostinho vai dizer que Deus escolhe desde toda a eternidade os que serão salvos, eleitos, e São João Damasceno vai dizer que Deus prevê, mas não impõe, ou seja, predestina com base naquilo que prevê, que a pessoa escolherá livremente. Agostinho vai dizer que limitada pelo pecado original, essa salvação está limitada pelo pecado original, e que o homem depende totalmente da graça. E São João Damasceno vai dizer que a salvação é real e essencial. O homem coopera com a graça. Ele vai falar sobre sinergia. Bom, vamos lá. E de outro lado, você tem Agostinho dizendo a respeito da graça, que a graça é irresistível, ou seja, os eleitos a recebem infalivelmente, não tem como recusar. Não tem como recusar
a graça, não tem como resistir a ela. E São João Damasceno vai dizer que a graça ela é cooperativa, você pode resistir à graça. Deus oferece a todos, mas cada um decide aceitá-la ou não. E o resultado da rejeição humana, no caso a condenação, é o resultado da rejeição humana, mas dentro do plano divino conhecido por Deus, é o que vai dizer Agostinho a respeito da condenação. E São João Damasceno vai dizer que a condenação é totalmente fruto da livre rejeição ao ser humano. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Finalizamos então o nosso estudo sobre as doutrinas da predestinação de Agostinho e São João Damasceno. As duas doutrinas que se opõem e que pautaram e pautam até hoje o debate sobre este assunto no meio teológico. As doutrinas principais que influenciaram todas e quaisquer denominações, todos os ramos do pensamento cristão foram influenciados direta ou indiretamente por estas visões. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.